passando para o Alexandre, depois a gente faz uma amarração geral dessas questões. Com você, Boa tarde. Alexandre. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo direitinho? Obrigado, gente, pelo convite. Bom, depois do que o Aguinaldo falou aí sobre minha apresentação, eu fiquei com uma crise de representatividade aqui. Da onde que você é mesmo, cara? Fala aí. Bom, enfim, eu fiquei mais de 20 anos no SEMPEC e nos últimos 10 anos eu represento o SEMPEC dentro da BONG. Recentemente eu saí do SEMPEC numa saída boa, justa, compartilhada, e continuo trabalhando no SEMPEC para algumas coisas de assessoria, e uma delas é as representações políticas. Em algumas instâncias, mesmo não estando mais no quadro, eu represento a instituição em instâncias de representação política, nas câmaras municipais, estaduais, na BONG, em fóruns, enfim. E, no momento, eu estou no Cefras, com bastante orgulho, que é o Serviço Franciscano de Solidariedade, com uma perspectiva boa lá de construir um núcleo de pesquisa bem legal. Mas, para registrar, eu queria dizer que eu estou aqui, nesse momento, aqui, representando a BONG Regional São Paulo, especialmente, né? Eu estou na coordenação da BONG Regional São Paulo há uns 10 anos. Essa última gestão tem mais 3 organizações que compõem essa gestão compartilhada, que é a Ação Educativa, com a Juliana, e as companheiras da Uniafro e do CERT, né? E falando de ABONG, né, como a própria Laís e a Paulinha falaram ontem, a BONG participou decisivamente desde o início do processo de discussão do marco regulatório, né? Desde as primeiras ações de advocacy, lá no parlamento, a partir dos posicionamentos das suas associadas, né? Junto com a Secretaria-Geral da República, representada aí pela Laís, que compartilhou ontem com a gente todo esse histórico. E quando a gente estava pensando na estrutura desse encontro aqui da caravana em São Paulo, a gente identificou que a questão da sustentabilidade é um tema recorrente, historicamente recorrente. Porque, no fundo, né, acho que o Aguinaldo até chamou a atenção na fala dele, no fundo, para nós, das organizações da sociedade civil, sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência, né? Especialmente num cenário político, social, de extrema instabilidade para as organizações sociais. Foram poucos os momentos na nossa história que a gente teve, nós da sociedade civil, uma sustentabilidade jurídica, né? Uma paz jurídica, né? Sempre legislação para cá, legislação para lá, e acho que com o marco regulatório agora a gente inaugura um novo cenário jurídico, e a luta política agora é viabilizar isso, né? Um pouco do que a gente está fazendo aqui com as caravanas e a plataforma. E quando a gente fala de sustentabilidade, então, para entrar no tema, especialmente nas sociedades em que impera a lógica hegemônica do capital, né, na relação capital e trabalho, a gente pensa em sustentabilidade econômica ou financeira. No entanto, quando a gente estava pensando o roteiro do debate, a gente queria trazer uma perspectiva mais alargada do conceito de sustentabilidade, né? Lógico que a sustentabilidade econômica e financeira é fundamental, mas a gente queria falar de sustentabilidade do ponto de vista da gestão das organizações sociais. E na minha trajetória lá no SEMPEC, nesses 22 anos, do Alei do SEMPEC, eu tive a oportunidade de compor uma equipe do Prêmio Unicef Itaú, que quem coordenava era o SEMPEC, que congregava mais de 3 mil organizações no Brasil que desenvolveu projetos com criança e adolescente. E um dos critérios para o prêmio, para as organizações receberem o prêmio, era a sustentabilidade. Para que elas seguissem no processo de premiação, era a sustentabilidade, como que elas se garantiam a sua existência no tempo, né? E nos parecia injusto estabelecer critérios de seleção a partir de uma única lente de análise, ou seja, da sustentabilidade econômica e financeira. Até porque a gente está falando de uma diversidade de organizações, né, Aguinaldo? Você tem organizações de grande porte, né, que recebem mais de 2 milhões por ano, você tem organizações de médio porte, a gente tem a de pequeno porte, e a gente tem até as de micro porte, que ao longo de um ano captam recursos da ordem de 10 a 15 mil reais. Ou seja,
era injusto fazer uma análise sobre sustentabilidade a partir dessa diversidade de organizações que se inscreviam no prêmio, né? Então, a gente pensou de criar um critério de gestão para sustentabilidade a partir de 3 dimensões, né? A sustentabilidade técnica, a sustentabilidade política e a sustentabilidade financeira ou econômica, como a gente está chamando agora, porque econômico é maior do que financeiro, né? Então, de uma maneira sintética, até para a gente depois alargar no debate, para a gente poder discutir nos grupos depois, a sustentabilidade técnica seria a capacidade de uma organização em planejar, avaliar e monitorar as ações internas e externas, né? E aí, eu fico pensando, que a gente identificou na época, que tem 2 grandes indicadores que podem dizer para a gente se uma organização tem a sua capacidade técnica consolidada. O primeiro desses indicadores, são mais indicadores, né? São quase 7 indicadores. Eu vou abordar 2 aqui e a gente, nas outras dimensões, a gente aborda os outros indicadores. São as estratégias de formação continuada dos professores, ou seja, como que uma organização social, a partir da formação que ela oferece aos seus trabalhadores, ela pode, a partir daí, construir uma legitimidade no cenário de ser referência e de ser reconhecida como uma organização que tecnicamente tem algo a dizer e tem os seus princípios, seus valores consolidados, né? Isso nos daria uma dimensão da sustentabilidade técnica da organização. E o outro indicador seria a participação dos profissionais e da população atendida na gestão, nos processos decisórios da organização. Ou seja, se eu olho para uma organização em que os profissionais, os trabalhadores dessa organização, eles participam dos processos decisórios, e se o próprio público atendido participa dos processos decisórios da organização, eu tenho aí um indicador de que essa organização é sustentável do ponto de vista técnico. Esses seriam 2 indicadores para a gente perceber o grau de sustentabilidade técnica das organizações. Falando agora da sustentabilidade política, né? Em resumo, seria a capacidade da organização em estabelecer redes de relacionamento, né? Porque essas redes de relacionamento são elas que consolidam, dão legitimidade e credibilidade da organização no cenário de atuação. Aí o grande indicador é o grau de participação em redes, instâncias, fóruns e conselhos. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a organização social ela sai para fora dos seus muros, quanto mais ela estabelece convergências e diálogos com o território, com as políticas públicas, com o primeiro e o segundo setor, que a gente até brincou ontem, né? Com parcerias com empresas, parcerias com institutos, né? com conselhos da criança, conselhos da assistência social, maior legitimidade política essa organização tem no estabelecimento de parcerias e convênios, tanto com o setor público quanto com o setor privado, né? É a brincadeira do de dentro para fora, de fora para dentro, né? E, ao mesmo tempo, participar das diferentes lutas como parceiro, apoiador, protagonista, né? Quando a gente participa de rede, nós das organizações sociais, a gente participa em diferentes níveis, né? Às vezes, nós somos protagonistas de uma certa pauta e somos referências naquela pauta. Às vezes, a gente só apoia uma certa pauta, né? Ou seja, é essa capacidade de transbordar da própria organização que dá a legitimidade política para essa organização estabelecer convênios, parcerias que agreguem na sustentabilidade financeira, né? De alguma maneira, essas 3 sustentabilidades, que a Aline falou aí, especialmente da sustentabilidade econômica, elas estão muito interligadas, né? Se você tem mais recursos, você consegue promover processos de formação interno, você consegue indicar representantes para sair da organização e estar nos conselhos, nos fóruns, mas, do mesmo jeito, mesmo tendo recursos, um grande montante de recursos, isso não garante a sustentabilidade técnica e política, né?
De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que essas sustentabilidades estão integradas, né? Como o Weber dizia para a gente, né? Eu preciso separar os objetos de estudo, mas entendendo que na vida real, né? na vida como ela é, essas sustentabilidades estão interligadas, né? E aí, por último, do ponto de vista da sustentabilidade econômica e financeira, eu diria que é a capacidade da organização de criar condições financeiras que viabilizem a estrutura dos recursos materiais, dos recursos humanos para o desenvolvimento dos seus projetos. E aí, qual seria o indicador? O indicador que nos diria se uma organização tem ou não essa sustentabilidade econômica garantida é o número e a diversidade de fontes de captação. A insegurança das organizações sociais muitas vezes está ligada à sua captação de recursos exclusiva. Ela tem recursos exclusivamente do poder público. Quando se muda uma política, por exemplo, ela fica sem recursos. Quantas organizações na BONG, né, nesse período, depois do golpe e atual, a gente viu organizações fecharem as portas porque elas, historicamente, tinham como captação de recursos uma fonte exclusiva, que eram as parcerias com os governos municipais, estaduais ou federal. Né? Numa mudança política, você acaba perdendo esses... Agora, com o marco regulatório, isso ficaria mais difícil, né? Porque os critérios de análise seriam outros. Mas, enfim, a sustentabilidade financeira ligada a uma única fonte de recurso é um indicador de fragilidade da organização. Né? Então, o indicador de diversidade é importante para a gente mensurar a sustentabilidade financeira das organizações. Né? Então, uma organização, para ser sustentável do ponto de vista econômico e financeiro, tem que, historicamente, diversificar os seus parceiros financiadores. Né? Então, eu tenho que ter um projeto lá com o Conselho da Criança e do Adolescente, um com o CMAS, eu tenho que ter uma fonte de captação de recursos de doação, eu tenho que ter uma fonte de recursos de captação por meio de produtos que a organização coloca no mercado, eu tenho que ter captação de recursos por meio de editais e convênios públicos, eu tenho que ter captação por meio da parceria com empresas locais, por meio da parceria com institutos e fundações empresariais. Isso nos daria para a organização o que a gente chama de um alto grau de sustentabilidade financeira. E, quando a gente estava conversando, né, essa é uma discussão bastante abrangente, a gente tem pouco tempo para falar dela. Eu tenho uma tabela aí que eu queria que o Igor apresentasse agora, só para fechar, porque, na verdade, lá tem os outros indicadores para que as pessoas possam ver e nos grupos possam olhar com mais cuidado essa outra tabela que a gente construiu aí. Eu queria chamar a atenção só para que essa tabela foi construída, essa tabela sobre indicadores de sustentabilidade, ela foi construída para olhar para as organizações da sociedade civil que desenvolviam projetos com um público específico da área da infância e da adolescência. Então, portanto, vocês vão ver aí indicadores que falam sobre a aprendizagem das crianças e adolescentes, né, a capacidade de participação política das crianças e adolescentes, mas de uma maneira geral, Aguinaldo, eu acho que essa tabela ajuda a gente a pensar e alargar essa percepção de sustentabilidade ligada única e exclusivamente a uma lente analítica da sustentabilidade financeira. Essa tabela pode ficar aí, e aí eu queria passar para o Aguinaldo de novo para a gente ver como que separam os grupos, né? Porque aí eu vou ficar com um grupo, a Aline vai ficar com outro e o Aguinaldo vai ficar com outro. Só para vocês darem uma olhada nessa tabela sobre gestão para sustentabilidade.